Olá pessoal, aqui é a professora Renata Raim. Hoje quero fazer uma conversa mais informal com vocês, trazendo algumas demandas das alunas que conversam comigo no particular e me dizem que estão com dificuldade de estudar na pandemia. Vamos conversar sobre isso? O desafio é: por que estudar na pandemia? Um tempo que estamos com tantos conflitos emocionais, sanitários, econômicos, políticos, um contexto tão desfavorável para que tenhamos disciplina com alguma coisa, para que possamos nos concentrar com alguma coisa. A escola está nos exigindo hoje novas demandas, com outros tipos de organização do tempo, né? Nunca tivemos historicamente tanta possibilidade de organizar o nosso tempo, sempre fomos escravos do relógio e agora no isolamento social a sua noção de tempo mudou. Você pode organizar a sua agenda, embora ela esteja cheia de lives, reuniões, aulas online, tempo para planejamento, mas é uma organização diferenciada que depende muito mais de você, né? Que horas você vai fazer cada atividade no seu lar. Então vamos pensar, estudar na pandemia não é fácil, realmente esse contexto descrito desfavorece. Mas hoje nós vamos conversar sobre o que pode favorecer. Se é você que está organizando o seu tempo, você já está na vantagem. E por que é bom estudar, né? Eu sou uma defensora do estudo, eu estudo por volta de 30 horas por semana e não faço isso com sacrifício, faço isso com prazer, faço isso pensando nas pessoas, nos sujeitos que eu vou interagir, aqui no curso, na escola onde atuo, nas pesquisas que realizo. E eu percebi ao longo dos anos que estudar é uma habilidade mesmo muito importante, porque ela emocionalmente é significativa, ela te traz para um mundo paralelo e neste momento emocionalmente estamos precisando de algum tempo para sair um pouquinho da realidade, para ir para o mundo da literatura, para ir para o mundo das inovações pedagógicas, que vai nos ajudar a distrair um pouco dessas notícias tão ruins, né, que a mídia tem divulgado. Não é uma forma de se alienar, né? Porque não faremos isso o tempo todo. Mas é um tempo que a gente pode aliviar a mente. E é também um exercício mental, né? O cérebro funciona através de sinapses. E quanto mais eu estimulo essas sinapses, mais eu vou tendo habilidade, vou ganhando competência, vou sentindo prazer em ter compreendido, em ter acertado o simulado, em começar a perceber que eu sou um forte concorrente à vaga do meu concurso, a que estou me propondo na Prefeitura de Juiz de Fora. Então eu posso organizar o meu tempo de uma forma que depende mais de mim agora do que antes. Eu posso sair para um mundo paralelo eventualmente, eu posso investir na minha carreira. Poxa, mas eu não sei nem se eu vou estar vivo, eu vou investir na minha carreira. Vamos pensar, neste momento de crise econômica, quem tem um cargo público teve muito mais estabilidade do que quem estava no cargo temporário. Precisou uma luta sindical, uma luta política para garantir salários e empregos dos contratados, né? Foi um tempo muito desgastante sem saber se você teria renda. Os efetivos também ficaram muito preocupados, né? Claro, porque a renda nossa depende dali da prefeitura, mas em compensação tínhamos uma certa estabilidade. Mesmo que não fôssemos receber exatamente no dia proposto, teríamos chance de receber futuramente. Então, a estabilidade no emprego é algo que você tem que pensar, porque em situações de risco como essa, você estaria muito mais garantido. Então, eu estou preocupado com a minha qualidade de vida mental, eu estou preocupado com a minha carreira e com a minha estabilidade, e eu estou desenvolvendo uma capacidade cognitiva. Ah, mas eu tenho uma capacidade cognitiva, eu sou professor, eu fiz a minha graduação, a pós-graduação em diferentes níveis, com certeza. Mas à medida em que a gente vai parando, a gente vai perdendo o hábito de estudar, essas sinapses nesse sentido deixam de ser estabelecidas, a gente vai ficando enferrujado. Então eu preciso desse exercício diário para que isso aconteça de forma mais rápida e eu vá percebendo os resultados à medida em que eu vou acertando as questões, à medida que eu vou compreendendo com mais agilidade aquele texto que eu estou lendo.
E eu também estou sendo desafiada a sair da minha zona de conforto na área da pedagogia, no sentido de que se exige hoje novas práticas pedagógicas. Então, só esse desafio do trabalho já está me exigindo estudo e pesquisa. Como criar atividades online, interativas, ativas, como pensar numa atividade impressa à distância. Tudo isso nos desafiou, nos fez pesquisar, nos fez compartilhar, né, nos fez conhecer e trocar experiências com os colegas. Então, eu estou tentando visualizar as partes positivas que te trazem para o mundo do estudo, né? E sempre ver isso de forma positiva, algo que está fazendo por você, algo que está no seu projeto de vida. Eu sempre repito isso, porque as pessoas vão perdendo os objetivos de médio e longo prazo. Um objetivo de curto prazo, às vezes você consegue dar conta, mas quando você pensa, a prova é fevereiro de 2022, parece tão distante, dá tempo de ver depois. Mas se você não tiver no seu ritmo uma rotina diária, com mais de 100 bibliografias para PRA e coordenador, com em torno de 50 bibliografias para os professores dos anos finais, só de conhecimentos gerais, fevereiro está perto, né? Então, se você conseguir, não precisa seguir o ritmo do curso, pode seguir o seu próprio ritmo, mas mantendo esse exercício mental, vai fazer bem para você, com certeza, eu sei de experiência própria. A gente também está desafiado para conseguir gerenciar essas emoções, né? São muitas exigências novas e o ser humano tem medo do novo, né? Se retrai, se desespera, perde a esperança. Isso é comum. Então a gente tem que pensar no contrário, no movimento contrário. Como eu não vou ter crise de ansiedade, como eu não vou ficar deprimido. E o estudo pode ser esse caminho, né? Você pode pensar assim, que papel eu quero exercer nessa pandemia? Vamos comparar essa pandemia a um naufrágio? Como se uma grande embarcação, o planeta Terra, tivesse encalhado, tivesse afundado como o Titanic. Qual tripulante você seria? Que ações você teria ali? Eu achei um quadro de Géricault, um pintor francês, uma tela que está no Museu do Louvre, chamado A Balsa de Medusa, e queria trazer vocês para essa analogia, para essa comparação. Vamos comparar então a situação atual com a tela de Géricault. A Balsa de Medusa é o título, né, é o nome desta tela de 35 metros quadrados de Géricault. Eu não entendo muito de artes, mas me parece que ele está ali no início do romantismo, trazendo traços peculiares da época e retratou uma situação real, noticiada e traumática da época de 1816, que foi o naufrágio da Balsa de Medusa. A balsa tinha um comandante despreparado. Olha, qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Este comandante da Balsa de Medusa, ele foi convidado pelo rei, embora não tivesse competência para o cargo. Então, o navio, né, essa embarcação, aliás, ela vai naufragar na costa do Marrocos, e ela levava vários camponeses para trabalhar, para desenvolver atividades econômicas. E quando ela afunda, o que vai acontecer? Quem vai se salvar inicialmente são aquelas pessoas que conseguem entrar no salva-vidas, lá no barco salva-vidas. Quem são essas pessoas? Os botes salva-vida, né? O próprio comandante, claro que além de despreparado, causador do acidente, ele vai querer sobreviver e leva ali a elite da embarcação. E as demais pessoas, sabendo, né, que ia afundar, constrói uma balsa improvisada com o resto da embarcação, e mais de 140 pessoas conseguem se arranjar nesta barca, né, e vão tentando ali nessa balsa improvisada sobreviver. E o artista consegue colocar todo o movimento do mar, a vela improvisada, o vento, uma posição dos sobreviventes ali, a posição de cada um, traz a emoção da tragédia, da hora.
E Géricault vai entrevistar os sobreviventes, porque haverão 15 sobreviventes desse naufrágio. Ele vai ao necrotério ver os cadáveres e ele entrevista esses sobreviventes para conhecer os dramas individuais e coletivos vivenciados nessa barca, que a meu modo de ver coincide muito com os tempos pandêmicos. Na história da humanidade, encontramos acontecimentos que nos levam a profundas reflexões, como é esse caso. Em 1816, uma fragata francesa encalhou próximo à costa de Marrocos. Não havia número suficiente de botes salva-vidas. Os restos do navio foram a única balsa que manteve 149 pessoas vivas. A tempestade os arrastou ao mar aberto por mais de 27 dias sem rumo. A dramática experiência dos sobreviventes impressionou a um artista. Géricault realizou um estudo substancial dos detalhes para produzir esta pintura. Ele entrevistou os sobreviventes, os enfermos, inclusive viu os mortos, foi ao necrotério. Horrorizado, reproduziu a íntima realidade humana desta situação. A Balsa de Medusa é uma pintura de um acontecimento real na França, né? O naufrágio do navio, que aconteceu em 2 de julho de 1816, e trouxe repercussões que marcaram o mais profundo da alma humana, da sociedade da época, assim como estamos vivendo uma situação atípica. Géricault demora mais de 1 ano e meio para fazer seus desenhos em cada detalhe para confeccionar esta tela, que só fica famosa depois de seu falecimento e de compreensão de sua obra. Nela, vemos as diferentes atitudes humanas que se manifestam nos momentos cruciais da vida. Como reagimos? Nos leva a pensar em que lugar nós estaríamos nesta pintura, neste naufrágio, nesta pandemia. Quantas vezes atravessamos situações difíceis de que forma nós a enfrentamos? Nos deixamos derrotar e entregamos todas as nossas forças? As notícias da época contam que nesta balsa existiam alguns soldados e armados assassinam algumas das pessoas que estavam na balsa na intenção de diminuir o número de pessoas para se alimentar. Outras desistem profundamente. Vamos ver a reação de cada um marcada no quadro. Olha, essa seria de derrota de todas as forças, né? Já ali assassinados ou mortos de fome em diversas situações. Duvidamos de tudo, de todos. Aí marcou ali cenas de pessoas que já estavam no seu estresse máximo, né? Duvidando de tudo e de todos. Não deixamos de nos esforçar para chegar à vitória? Você vê que tem um grupo, mesmo cansado, está ali sacudindo as camisas, buscando um navio que pudesse lhe salvar. Embora à primeira vista não se via navio nenhum, não via embarcação nenhuma que estivesse ali, eles não desistiam. Embora a esperança não estivesse visível, ela estava dentro deles, né? Agora, se você observar o quadro real lá no Museu do Louvre ou pela internet, você vai observar que ao longe aparece mesmo uma embarcação, mas que a balsa está indo no sentido contrário, porque o mar está levando, né, para outro sentido, mas esse grupo não desistiu, né? Nem vendo os companheiros mortos. Conta a história também que houve canibalismo, né? Essas pessoas, quando morriam, existia um médico na balsa
que cortava as possíveis carnes ali de comer, dissecava e os sobreviventes comeram, ao mesmo tempo que também beberam água do mar misturada com urina para não desidratar. Então, uma situação muito avassaladora, assim como nós estamos vendo, né, mais de 300 mil mortos. Nós estamos vivendo um período muito trágico, trágico como foi esse naufrágio. Outras pessoas não acreditaram que tinha solução. Aí tem um dos personagens aí da tela, em que dizem que ele está ali com o próprio filho morto e totalmente desolado, né? Não está ali na busca de uma solução para o problema, se entregou, deixou ir à deriva, né? Se você observar com atenção, poderá ver que não há nenhum navio visível para resgatá-los, né? No entanto, há um grupo decidido a usar suas últimas forças para salvar toda a tripulação. Esperança é isso, é decidir pela vitória em cada circunstância que a vida nos coloca. Ninguém disse que seria fácil. A balsa pode ser comparada com o nosso planeta Terra, com a situação que estamos vivendo agora, com o desespero de muitos. Os tripulantes são a humanidade e as atitudes que cada um toma diante da vida. O que vamos fazer diante do caos, né? Vamos nos entregar, vamos ajudar uns aos outros, vamos ter esperança. Vamos olhar com calma a tela novamente. Ela pode parecer muito dramática, mas quando a gente sabe que ela é real, ela fica ainda mais dramática, né? É o ser humano no seu limite. E o ser humano no seu limite, cada um reage de um jeito. A esperança é que vocês fiquem bem, que a família de vocês estejam bem, que possam concentrar nesses objetivos, ser os tripulantes da esperança, que vão ajudar os demais. Esta é a esperança, assim. Não quero dar conselho para a vida de ninguém, né? Não tenho todos os meus desafios pessoais também, mas quero estimulá-los a ser essas pessoas da esperança. E o estudo, quando ele tem objetivo, quando ele tem foco, ele é ação para a esperança, né? Quem está se afogando precisa o quê? Pensar coisas positivas, precisa sair daquela situação com serenidade para que possa traçar novos rumos para a sua vida. Espero que o estudo ajude, espero que o nosso curso ajude a você fazer esse exercício mental, usá-lo a seu favor e ainda alcançar a sua meta de um concurso público, de uma aprovação. Tá? Contem com a gente e eu conto com a participação de vocês, porque um curso online é isso, né? Uma parte da gente trazer o conteúdo e a parte de vocês se dedicarem, de terem disciplina. A interação à distância só é possível assim. Grande abraço!